A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe as nossas vidas. Mais uma vez aqui nessas redes sociais, levando algo importante ou trazendo algo importante vindo da parte de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Assim como serviu para mim, como fez algo eu entender cada dia mais as coisas que Deus tem enviado a mim. Eu também quero que chegue até vocês também, que vocês possam entender a qual o caminho que se deve andar. Meus amados irmãos, aqueles também que não são irmãos, né? Tem muitas pessoas aqui nessas redes sociais, né? E eu não conheço nenhum, mas Deus conhece a todos. E Deus conhece aqueles que estão necessitados, né, de justiça de Deus, de pão e água. Não esse pão que a gente come aqui, a água que a gente bebe a água torna a ter sede, como o pão torna a ter fome, não. É aquele pão que só Jesus dá. E é esse que eu vim entregar para vocês. Amém? Então, meus amados irmãos, preste muita atenção. Deus disse, ontem eu estava lendo uma palavra com o irmão Bernard, e a missionária Shirley, e essa mensagem, em Deuteronômio capítulo 6, né? Ela fala muitas vezes, atentais, preste atenção, né? Cuidado com a ordenança que Deus dá, que Deus deixou para nós. É para nós tomar os mandamentos e cuidar deles. Como que nós pode cuidar? É nós servir o que Deus ordenou naqueles mandamentos. Então nós temos aí uma obrigação de nós cuidar aquilo que Deus traz, porque é vida para nós. Como o povo quer cuidar daquilo que Deus dá, e é morte. Mas aquilo que Deus dá é vida. É vida. É paz, é justiça, é alegria, é benignidade, felicidade. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, eu estou no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9, a qual veio o meu coração. Eu, né, já olhei umas 3 vezes, né, depois que ele veio a mim. E nós temos que ter esse entendimento. Quando Deus dá, nós temos que tomar ela e ter muito cuidado. Porque o que vem a nós de Deus é bom. Agora, quando nós se enchemos com outras coisas que não vêm de Deus, que não vêm do alto, acaba matando você. Acaba destruindo vós mesmo, como a mim mesmo. Por isso que Deus diz, toma atenta para o que eu te ordeno. E a palavra do Senhor, a qual ele ordena, é para que nós tenhamos salvação. Em primeiro lugar. Você pode ter tudo aqui no mundo, mas se não tiver a salvação, você não fez nada na vida, aqui nessa terra. Mas se você não ganhar nada aqui, nessa terra, e ganhar a salvação, você ganhou tudo. Olha como as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo, das coisas do homem. É diferente. Né? É tudo o contrário, pode dizer assim. O homem pensa na terra terrena, como diz o Senhor Jesus. Mas Deus, ele cuida mais do espírito, para que nós tenhamos salvação. O homem que não há
Espírito de Deus na vida dele, ou seja, a presença de Deus. O rei Davi uma vez disse: Senhor, não oculta a tua presença de mim, e nem tire o teu espírito, para que eu não seja destruído, não seja caído na cova, para que eu não seja envergonhado. Então é isso. E olha que a palavra diz, nesse exato momento. É. Aí, vou só louvar um verso aqui de um louvor, para você ver como é que, se você não conhecia, hoje você vai conhecer. E se você já conhecia, continua conhecendo. Nunca deixe cair esta realidade em você, dizer assim: eu já conheço o basta. Não. O povo de Israel se destruiu por causa disso. Quando ele enchia a barriga, o basta. Quando Deus livrava ele de uma coisa, ele falou: pronto, agora acabou, já estou satisfeito. Só que mais na frente vinha de novo. Ele esquecia que o tempo é do Senhor. E nós não sabemos o tempo que nós vamos ficar aqui na terra. Então, cuide todos os dias. Levantou, primeira coisa: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Cuida de mim para que eu não me perca, para que eu não saia do teu caminho. Amém? Então diz assim, ó: hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. É um louvor isso aqui. É que eu não sei louvar, só sei a letra, né? Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu não sei se eu sei louvar esse louvor, mas eu não sei não. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Acho que é mais ou menos por aí. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Mas não é assim não, é outro tom. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Olha só, né? Eu queria muito louvar, mas eu não tenho, o tom dele assim é difícil, né? Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Outra vez. Então, mais uma vez. Então, quer dizer que ele já tinha errado, né? Fiz tudo errado. E o que era lindo se perdeu. Olha só esse louvor. Aí ele fala assim: me ajuda outra vez. Então ele já tinha, Deus já tinha ajudado. Deus ajuda toda hora, gente. Ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Aí no livro assim: me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Olha só, a letra, presta atenção só a letra, não bota atenção no som, que o som tá errado. Não é esse som. Estou tentando lembrar aqui, mas não... Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Sabe quando nós fica só? Sabe o que acontece? O diabo pinta e borda. Nós não tem força nem de se virar. Nem de dizer assim, sai. Não. Tem não. Ele vai para cima e destrói mesmo. Tem destruído muita gente por aí.
Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Olha só. Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Você acha que Deus não está deixando, não? É claro que Deus deixa. A culpa é nossa que nós não se dispõe, não esforçamos para tocar o coração de Deus. A humanidade é assim. Eu digo humanidade porque todo ele tem falha. E quando falha é porque nós não esforçamos para nós se consertar. Amém? Faça o que for preciso. Continua no louvor ainda. Eu estou só lendo aqui assim. Mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. É lindo esse louvor. É que eu o Tom fugiu aqui. Infelizmente, fugiu, né? O homem é assim, ó. E ao vivo, aqui eu tô ao vivo. Mas eu não tenho isso não de pegar, deixar tudo prontinho como vocês, aqueles... os que fazem programa lá na TV, né? É tudo copiadinho, tudinho para não errar. Aqui não tem isso não. O errar é do homem, o acertar é de Deus. Amém? Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. É assim o tom. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deixa eu ver, se eu voltar aqui atrás para ver se eu... Hoje eu descobri, sem o teu amor eu morreria. Hoje mesmo. Tá meio ainda. Então eu vim aqui. Não. A misturou foi outra. Deixa quieto. Amém? Mas vamos lá para a palavra, gente. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra. Oh, Pai, bendito seja o teu nome. Senhor, não deixe que nós dormimos numa hora desta palavra, Senhor. Para que ela passe e nós não pegamos, Senhor, não guardamos. O Senhor disse, guarda no mais íntimo do teu coração, que é as tuas palavras, os teus mandamentos, o teu ensino, a tua instrução, Senhor. Isso aqui é o teu ensino, Pai, esta palavra. Isso que faz nós viver, nós ficar de pé. Meu Deus, se fosse pelo homem mesmo, eu já estava dormindo, Pai. Porque eu estou tão cansado, cheguei do serviço. Mas o Senhor é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Oh, Pai, obrigado por tudo. Mas usa este teu servo como instrumento nas tuas mãos. Para que esse ensino não saia de homem, sim do Senhor, do teu Espírito, Pai. Tenha misericórdia de mim e daqueles que vão ouvir esta mensagem. Para que possa tocar o coração de cada um que vai ouvir, Senhor, essa pregação. Eu te peço em nome de Jesus. Tenha compaixão de nós. Amém. Senhor, diz assim a palavra do Senhor. Com ela, bendizemos ao Senhor. Que ela o que, gente? Nós temos uma língua, certo? Um órgão pequeno. E este órgão, ele tanto abençoa, através dele, abençoa como
amaldiçoa. Traz a bênção como traz a maldição. Ele tanto te dá vida como te dá morte. E muita gente está morrendo porque não sabe diferenciar o lado que ele tem que usá-lo. Ele não sabe se é para usar para a morte ou para a vida. Mas ele escolhe a morte. E morre ele e às vezes mata os outros. Olha como a palavra do Senhor, ela é tão grandiosa que ele faz nós entender quando nós se dispusemos, quando nós se colocamos com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda as nossas forças. Que não sobre nada para o mundo, para que não venha de nós. Então, olha só, com ela, que é a língua, bendizemos, na outra tradução, em alguma tradução, né? Ela diz aqui, agradecemos, que é agradecer a Deus, que aqui fala, né? Que é para vocês terem entendimento do que significa, né? Então, com ela bendizemos, então, com ela agradecemos ao Senhor, é a mesma coisa, amém? E diz assim, e Pai, ou seja, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus, ou seja, nós amaldiçoa o que é a semelhança de Deus. Amém? Tá correto? Não. A paz do Senhor Jesus, pastor Henrique, lá do Rio de Janeiro. Um abraço. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, a sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Se você quiser entrar, pastor, não sei se o meu Facebook, eu não sei como é que tá. Aqui não aparece nem quantidade de pessoa, mas se você quiser entrar aí, fica à vontade. A casa é do Pai, então a casa é nossa. Amém? Então diz assim, nós sabemos que é errado nós amaldiçoar os outros. Nós falar mal dos outros. É errado e é pecado. Se torna um pecado. Se a nossa vida já é difícil de nós cuidar, e por que nós vamos cuidar da vida dos outros? Se nós vamos cuidar, mas cuida para abençoar, para fazer com que ele veja o brilho em nós. E isso ele diz, aquele é diferente. É o que Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhai vós também. E quando nós se colocamos para brilhar, é quando nós colocamos para ajudar o próximo. Mas nós, quando colocamos para amaldiçoar, nós tem vários sentidos de descer a cova de Deus, se distanciar de nós, ou seja, de nós se distanciar de Deus, melhor falando. Porque Deus não se distancia de nós. Nós é que fica longe dele, se distancia dele. Então ele disse, com ela, ou seja, com a língua, você agradece a Deus, que é bendizemos ao Senhor, né? E Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha só. Agora, será que nós temos orado, pedido a Deus sabedoria, né? Domínio próprio, para que nós não cause um dano na vida de um filho de Deus, de um servo, de um semelhante de Deus? Às vezes nós lembramos de pedir muitas coisas, mas o que é correto para que você ande diante do Senhor
a gente não consegue pedir. Então, nós, quando temos o Espírito Santo, e é pregador, é qualquer um, servo de Deus, né? Todos são servos. Assim, tem a semelhança de servo, tem uma forma de servo, né? Mesmo pregando a palavra, mas isso é servo. Ele tem que ter o domínio do Espírito Santo para que ele não causa um dano desse. Isso pode custar a sua vida. Quando Deus disse, Abraão, eu vou te abençoar. E aquele que te abençoar será abençoado. Mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Porque estava incluindo a presença de Deus, porque estava naquele homem. Deus estava falando de Abraão. A presença de Deus estava em Abraão. Então estava atingindo a Deus. Ou seja, estava incluindo Deus na maldição. E aquele que blasfema contra o Espírito Santo, por isso que nós temos que ter cuidado, o que significa blasfema, o que significa só pecado. Certo? Contra o Espírito Santo não há volta. Ou seja, é condenado já está condenado. Ou seja, se não é perdoado, já está condenado. Né? É fácil de nós entender. Mas Deus diz assim, de uma só boca procede, ou seja, é usado, é a mesma coisa, né? Sai a mesma coisa, sai bênção, sai maldição. Deus, ele tem deixado, colocado na vida dos filhos dele, dos servos, daquele que crê, daquele que tem o temor, é só para abençoar. Tem até uma palavra que eu não sei aonde é que está, mas Deus diz assim, tenha cuidado para que não se estrague. Eu que não sei aonde é que está essa palavra. Para que não se perca, que é a mesma coisa. Para que não morra. Eu não sei se é... Hebreus, mas deixa quieto. Então, vamos lá. E mais na frente, Deus diz assim, meus irmãos, ou seja, é através do apóstolo Tiago. Então ele diz assim, o Espírito Santo, dizendo assim, meus irmãos, não é conveniente, ou seja, não é correto, não convém, né? Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Como assim? A mesma boca que abençoa seja a mesma boca que amaldiçoa. Não. Se ele faz parte do santo, por que ele vai amaldiçoar? O santo nunca amaldiçoou ninguém, e sim abençoou. Deus, o Tiago também na frente, ele diz assim, né? Que Deus não tenta ninguém. E ele não será tentado. E se a tentação vem a nós, é nós aqui que provoca. Deus diz assim, até numa palavra também, que diz assim, não provoca o Senhor. E é o que mais a humanidade faz, é provocar a Deus. O Senhor Jesus. Você vê no carnaval aí, provocou tanto a Deus. Qual é o preço desse povo aí que provocou a Deus? Mais na frente vai vir o resultado. Certo? Quando tiverem aí cheio de nódulos, cheio de caroço, de lepra, cego,
né? Sem falar mais, e aí por diante. Aí vão dizer, o que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Bondade foi que não foi, né? Bondade foi que não foi. Eu não me lembro se Samuel, na Bíblia não fala que se Samuel adoeceu alguma vez. Homem temente a Deus, Samuel, desde criança. E diz assim, para terminar, agora assim, meus irmãos, não é conveniente que estas palavras sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Ele faz uma pergunta. No meu conhecimento que Deus tem me dado, não. Não pode jorrar água doce. Lá no Piauí chama água salobra, né? Mas é a mesma coisa. Aqui fala amarga. É porque ele é figura de linguagem. Então ele quer dizer, né? A fonte. Sabe que Deus, o Senhor Jesus é a fonte da água viva, né? E dele saiu o quê? Saía duas peças? Dois tipos de água? Não. Só saía um. Água doce. E esta água que ele dava para que o povo bebesse, o povo não tinha mais sede. Era tão preciosa, era tão extraordinária, boa demais, que o homem não tem nem como calcular a doçura e a formosura que esta água tinha. Até hoje, o homem nenhum tem este conhecimento. Mas entende da forma que Deus deixa para nós viver e fazer com que o povo também viva através deste caminho que nós aprendemos, desta água que nós bebemos, que é aquilo que o pregador tem que levar. Então Deus, o Senhor Jesus é uma fonte, ele mesmo diz, fonte da água viva. E quem bebe desta água não terá mais sede. Ele disse para aquela mulher lá em João capítulo 4, ele falou assim, mulher, da água que tu me der, eu torno a ter sede. Mas se da água, ou seja, se eu der da água que eu tenho aqui, ou seja, se eu der da minha água para você, você não terá mais sede. E ela rapidamente, sem entender, disse assim, pois me dá desta água, para que eu não tenha mais sede. Lá na frente ela entendeu que tipo de água era isso. Mas naquele momento, o Espírito Santo, né, tocou nela e diz, aceita esta água. É? Eu tenho o pastor Henrique, ele lembra aí, lá em Romano capítulo 7 ou é 8, né? 8. Romano capítulo 8 diz assim, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, ou seja, acima do que nós entendemos. O homem não compreende o Espírito Santo, não. Nem é melhor tentar conhecer. Não. É melhor deixar que o Espírito Santo use, coloca aquilo que Deus manda, ó Espírito, entrega isso para o meu servo. E receba com muita alegria, com gratidão. Se você para usar com o próximo, usa com o próximo.
Mas nunca tente a conhecer, querer conhecer o Espírito Santo. Não. Tem muitos que já morreram, eu vi um lá na Angola, né, um pastor, queria fazer mais do que o Senhor Jesus, de melhor do que o Senhor Jesus jejum. E antes morreu. Porque ninguém passa de Jesus. A humanidade é tão besta, é tão falta de entendimento. Não, é só fazer aquilo que caiba a ele, para ele chegar aonde? A salvação. Então, é muita coisa? E a Bíblia diz, não é muita coisa. A Bíblia diz isso. Né? Então, meus irmãos, o Espírito intercede por nós sobremaneira, acima do nosso conhecimento, né? Com gemido inexprimível. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, que é por nós. Então, pela vontade de Deus, então Deus dá a ordem, o Espírito Santo vai lá, faz, entrega, tá? Mas não tentar, não, eu vou conhecer mais do que os outros, eu vou saber como é que ele age, como é que ele... Não, não tenta isso não, né? Não vá fazer algo, né, de tolo, não. É melhor simples, ser simples, como diz a palavra do Senhor. Seja simples como uma pomba, valente como uma serpente, não é isso? Ou é mansa como uma serpente? É valente, né? Então vamos lá, eu estou no livro de... Para terminar, diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira... Não, perdão. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira fígado? Tampouco fonte da água salgada pode dar água doce? Não, não pode. Amém? Então nós somos conhecedor que estas perguntas que o Espírito Santo leva ao apóstolo Tiago, nós temos esse conhecimento que água, né, água salgada não pode proceder água doce ao mesmo tempo, não. Isso quer dizer, eu não entro no céu e no inferno ao mesmo tempo, ou seja, não entro no inferno e no céu no mesmo tempo, não, é diferente. Você entra num dos dois, ou no céu ou no inferno, você é que escolhe. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, escolhe, pois, qual é a água que você quer. Ele não diz água não, mas ele diz assim, Deus diz, eu proponho 12, 30, 28, aqui ó, 19, os céus e a terra tomam, hoje, é hoje, não esquece que é amanhã não, e nem foi ontem também não, é hoje, para quem nasce hoje é hoje, e todo dia nós nascemos. Então ele diz hoje, por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, olha só, a vida, para que viva tu e a tua descendência, ou seja, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Agora Deus diz aqui, ó, a respeito da água. Então,
acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Ou seja, ele está dizendo, você pode beber das duas ao mesmo tempo? Não. Não vá beber. Quando tem uma pessoa desta forma, é quando aquele povo de Israel, que estava se estragando, dizendo que servia a Deus, e estava com o Deus de Abaal. E Deus enviou Elias lá para decidir o que é que eles queriam. Deus fez os sinais e disse, o que vocês querem? E aquele povo já tinha um conhecimento do poder de Deus, já? No dia de hoje também já tem. Mesmo se Deus não mandar nenhum milagre mais na terra, nenhum sinais, a humanidade, os que tem aqui na terra, já sabe que Deus é quem dá a salvação. Ah, sabe sim. Por que eu digo isso? Essa é por minha conta. Porque quando vem a desgraça, eu gosto de falar esse nome. Por quê? Para todo mundo entender. Quando vem ali o aperto, quando vem a necessidade, como aquele jovem lá que saiu com a herança e acabou e depois estava passando necessidade, ele lembrou de quem? Do pai, aonde tinha. E o homem não é assim também? Quando aperta, ele vai lá e chama Deus. Por quê? Ainda tem gente que diz que ainda tem gente, inocente. Deus até fala assim, se você fosse inocente, ou seja, frio ou quente, mas você é morno. Será que tem alguma pessoa inocente ainda? Eu não estou falando de criancinha aí. Estou falando de 10 anos para cima. Ou até menos, um pouquinho. Né? O meu tem, desde de 3 anos de idade, ele já louvava a Deus. Um louvor que fala assim, a dor não mata, se Deus está com ele, acho que é mais ou menos por aí. E quem caminha com ele, é que eu não estou bem a lembrar que eu vou. O valor de uma lágrima que está no altar. É mais ou menos por aí. Eu não fala assim, se ele quiser, ele ressuscita morto, ele faz o impossível, tudo. É que eu não estou lembrado da letra, não. Ele é Deus, mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu não concordo, não. Coisa que eu aceito, mais ou menos. E agora o milagre sou eu. Olha, ele lembra e eu não lembro mais do louvor. Sou eu, o milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Né? E ele sabe que eu já contei para ele que ele é um milagre. E quantos milagres já veio, né? Então Deus manda, escolhe, pois Deus propõe as duas partes, mas ele declara, afirma, dizendo, escolhe, pois, a vida para viver, tu e tua descendência. E a água? Qual é a água que você vai escolher? A água amarga? Eu duvido se você escolher a água amarga. E isso é no mundo. Por que escolhe o mundo?
sendo amargo e não escolhe Deus que é doce. Nós somos doção, quer dizer doce. Nós somos de uma parte. Quem fez nós é doce, é maravilhoso, né? E ele traz a nós bem detalhadozinho os mandamentos, o estatuto, a fórmula para que nós criamos uma base, para que nós aceitamos os mandamentos e o andamos para a vida eterna. Então Deus não ele não dá algo difícil. Como ele diz lá assim, acho que é em 1 João, se eu não me engane, que ele fala assim, bem que não é difícil. E não é mesmo, não. Né? E nós, como aqui já encerrou, aqui em 1 João, ele fala assim, por que nós aceitamos o testemunho do homem? Deixa eu ver aqui. Nós aceitamos o testemunho. Aqui, ó. 1 João capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. É um caminho só. Ele quer dizer, né? A fonte da água doce, né? E diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior? É maior, ele está dizendo que é maior. Ou seja, é mais complicado de nós entender, não é isso? Então, para nós ter um exemplo que homem não é maior do que Deus. Então, nós temos que testificar, testemunhar o que é de Deus, porque o homem não entende como é feito. Não compreende, não. Nós sabemos que Deus faz, mas nós não compreendemos que forma que ele fez. O Senhor Jesus fez um milagre, ele cuspiu ali na saliva na terra e fez um lodinho lá e botou nos olhos do cego. Foi o lodo que curou? Claro que não. Foi o poder de Deus, gente. Aquela mulher tocou na orla do Senhor Jesus. Foi a orla que curou aquela mulher? Claro que não, foi o poder de Deus. A fé, ele disse assim, a fé te curou, mulher. A impressão dela era tocar na orla e ficar curada, mas não, ela tocou, ou seja, através da fé, a certeza que ela não via, mas entendia que ia ser curada ao aproximar do mestre. E assim somos nós também. Quando nós se aproximamos do mestre e cremos que ele faz, que ele é capaz, que ele faz sem esforço nenhum, nós seremos abençoados, né? Aí está aqui um homem, né? Um homem de Deus, servo do Senhor, pastor Henrique, né? Deus tem abençoado ele muito com a família, ministério, né? E todo mundo passa por momentos difíceis e momentos fáceis, né? E nós que leva a palavra do Senhor, nós somos mais massacrados um pouco do que aquele que não leva. Por quê? É porque os que não aceitam a palavra do Senhor, eles julgam,
eles condenam. E ali diz que a gente é falso pastor, falso mestre, falso ombreiro, falso bispo, falso apóstolo, e aquilo ali por diante. E olha que Deus tem feito tantas maravilhas através desses homens de Deus para que o povo entendam. Um homem que não serve a Deus pode fazer milagre? Se Deus quiser, pode, mas por que Deus não faz? Porque Deus quer que ele seja testemunhado. E é aquele quem crê nele, aquele que teme a ele, é que ele dá essa prioridade. Então, Deus diz, se admitimos, ou seja, se nós confirmamos, se nós prestamos atenção no testemunho do homem, por que não prestamos atenção? Por que não aceitamos o testemunho de Deus? Por que nós não aceitamos logo a Deus, que é maior do que o homem? Ele quer dizer. Então, meus amados irmãos, tem duas opções. Assim como tem céu e inferno, é o que Deus declarou ali, que tem a água doce e a água amarga. A água amarga se referente ao inferno, a água doce referente ao céu, a Deus. Amargo você já sabe. Giló, me lembrei do... Então, e ele diz assim, ora, este é o que? Testemunho de Deus, é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, aquela palavra, em Tiago, se refere tudo a isso, uma língua, nós temos que repreender para o mal. E nós temos que ser ousado para o bem. O apóstolo Paulo fala, não sei se é Colossense, Filipense, tenha ousadia para o bem, ou seja, para o evangelho. Não, mas o povo não. Para fofocar, fala que perde até a língua. Mas para falar de Deus, aí é o quê? É vergonhoso. Fica envergonhado. Aí já sabe o caminho desse, né? Amém? Então é até aqui. Deus o conduziu essa mensagem para que nós podemos se dirigir ao céu. Se dirigir à salvação, gente. Não tem 2, 3, 4 que dá, não. Só tem um que dá salvação. Chama-se Jesus Cristo. Tá? Nós temos que saber disso. Nós temos que ter entendimento para isso. Amém? Fala assim, Jesus. Fala assim. Minha voz não vai dar mais. Nada é por acaso, nada é em vão.
Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E o vento soprara cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora. Quando fui ferido e machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adora até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. É lindo esse louvor, né? Então, meu irmão, só quem tem raiz, ou seja, só quem está na base, só quem criou algo para que Deus, né, ali forma uma base nesta pessoa. Isso nós faz, não é nada para Deus, nós faz para nós mesmos. Quando nós fazemos algo que envolve as coisas de Deus, isso é para que Deus crie uma base em nós, para que Deus prepare o nosso caminho, prepare a fortaleza em nós, né? Uma direção para que nós tenha tomado, ou para que nós tome uma direção. Isso tudo é Deus. Ele diz assim: formei um caminho no deserto, um rio no deserto. Ou seja, ele quer dizer, eu faço o impossível virar possível só para vocês andar comigo. Só
para vocês viver. Então, esse louvor, eu acho, eu gosto dele muito mesmo. E assim, se a vitória não consegue enxergar, espera. Se a vitória não consegue enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada, né? Nada além de ti, nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Aí fala assim, se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. Teu choro não é vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, por essa beleza, esta maravilha que o Senhor nos entregou, Pai. O Senhor é o único que pode fazer isso, que faz isso, mesmo a humanidade não merecendo, não sendo digno, mas o Senhor com todo o amor, o Senhor tem proporcionado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem colocado diante de nós as bênçãos, a qual o caminho que nós tem tomado, nós tem que tomar. Obrigado, Senhor. Nós, infelizmente, só era para somente agradecer o Senhor, Pai. Porque nada nós fazemos de nós mesmos que venha o bem. Não. Quando nós fazemos de nós mesmos, isso só aparece o mal, Senhor. E nós temos vivido o bem, Senhor. Nós temos andado com o bem. Nós temos provado do bem. Isso vem do Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. As nossas falhas, nossos erros. Eu te peço misericórdia. Para que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, porque todos somos pecadores, Senhor. Mas carecemos da tua misericórdia, da tua graça, meu Deus. Às vezes nós nem sabemos usá-lo ou diferenciá-lo a tua graça, Pai. De tão pequeno e fraco que nós somos. Mas o teu Espírito tem testificado, tem mostrado, tem nos ajudado, Pai. Isso vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Tu és maravilhoso, grande, poderoso. Tu és tudo que a humanidade precisa, Senhor. É da tua presença, do teu cheiro, do teu abraço, da tua bondade. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus, Pai,
pela tua graça, teu amor, que eu sei que tem nestes exatos momentos pessoa passando dificuldade, Senhor. Pessoa que está aflita, angustiada. Pessoa que está, meu Deus, amolestado. Que está desempregado, Senhor. Estão, meu Deus, abandonados. Estão doentes, caídos, fracos. Oh, Pai, eu peço a misericórdia do Senhor. Com o teu poder, ajuda este povo, Pai. Toca neles, Senhor, para curar, para libertar, Senhor. Quantas mães não dormiu hoje, Pai? Buscando, esperando o seu filho ou a sua filha, Pai, ou o seu marido. Ou até vice-versa, Pai, seu marido esperando a sua esposa. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. O Senhor mandou Elias fazer com que aquele povo compreendesse que só levava a felicidade, a alegria, a paz e a salvação, que era o Senhor. E hoje o Senhor me enviou aqui, Senhor, para que mostrasse a este povo que o Senhor nos tem para nós viver, para nós ter vida eterna, Senhor. Meu Deus, e com este teu poder, Senhor, eu peço que o Senhor toque no teu povo, para que ele seja curado, Senhor, para que ele seja restaurado, Senhor, a vida, Senhor, a casa, a família, o ministério, em nome de Jesus. Senhor, que com o teu poder, o Senhor possa remover todos os espíritos das trevas, de macumbaria, feitiçaria, magia negra, aquilo que está atacando o teu povo, Pai. Porque o mundo, as coisas do mundo, Pai, ele não caça lugar para entrar, em qualquer lugar ele entra. Meu Deus, tem misericórdia de nós, guarda nós, coloca nós no esconderijo do Senhor. Faz, Pai, com que o Senhor tenha nós debaixo das tuas asas, como uma galinha cuida dos pintinhos dela, protege, Senhor. Pois que seja feita a tua vontade, Senhor, na vida do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, visita meu sobrinho, Nailson, a qual teve um acidente. Senhor, oh Pai, se o homem fizesse milagre, o tempo que eu tivesse, eu estava fazendo. Mas o homem não pode, não, Senhor. Eu tenho esta consciência, mesmo que o homem possa ser bonito, pode ser feitoso, pode ser, mas não faz milagre. Só o Senhor faz. Pois eu peço que o Senhor faz um milagre na vida deste jovem, Senhor. E principalmente na vida espiritual, que o Senhor arranca, Pai, o mundo da vida dele. O mundo de dentro dele, Pai. Para que ele tome conhecimento, Pai, de uma vida nova, em nome de Jesus. Pai, visita meus pais. Senhor Deus de Israel, visita meus pais, minha mãe, meu pai, dando saúde a cada um deles, Pai. E também mostrando a cada um deles, Senhor, a salvação, os milagres. É para que seja um sinal da salvação, para que nós cremos no Senhor, pois faça com que eles entendam isso, Pai, diante de Ti. Meu Deus, tem misericórdia da Evelyn Vitória, Senhor. José Otávio, que se encontra na vida do mundo, Pai, aceitando as coisas que não provêm de Ti. Meu Deus, tem misericórdia deles, Pai, em nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor abençoe o pastor Henrique, abençoe a família dele, Senhor, o ministério, Senhor. O Senhor entregou, Pai, pois cuida, Pai, quando o Senhor cuida é diferente do que o homem cuida. Pois toma ele em tuas mãos todos os dias, Pai, dando, meu Deus, acrescento no ministério dele, na unção, na autoridade, no poder que o Senhor deu a ele, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe também o presbítero Elcio, Pai, a família dele,
Se o Senhor quiser também, Pai, eu peço em nome de Jesus, cura a filhinha dele, Pai. Se o Senhor quiser que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, abençoa o pastor Márcio, pastor Francisco, pastor Rodrigo. Oh, Pai, tem misericórdia do ministério dele, da família, da casa, do trabalho, em nome de Jesus. Do pastor Aldair, lá nos Estados Unidos, do missionário, lá em Angola, Pai. Tenha misericórdia, Pai, do ministério dele, do trabalho dele, Pai. Do pastor Elias em Angolas, pastor Jeremias, do pastor Josué, Senhor, lá em Angola, Pai. Meu Deus, tem misericórdia desses pastores, dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que graças a Deus. Que Deus abençoe e guarda cada um de vocês. Guarda meu filho também, que está no colégio em hora dessa. Proteja ele em nome de Jesus. Amém? Então até aqui. Deus o colocou. E agora, até a próxima oportunidade, assim se Deus o permitir. Um abraço a todos. E eu peço que Deus o leve esta mensagem aonde Ele quiser, aonde tem uma pessoa necessitada da água e do pão, que é a justiça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.